Shabbat Shalom, bom dia. Hoje eu vou ler Marcos 4, 5 e 6, Salmo 18, do verso 1 ao 24. Marcos 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, que chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava só com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa,
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Ele dos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, gritando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, pôs-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande porcos estava pastando na colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre.
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: Ele é Elias. E ainda outros afirmavam: Ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso,
Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda a região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Explicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda de seu manto, que todos os que nele tocavam eram curados. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o furor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou.
O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela sua repreensão. Ó Senhor, com um forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Amém. Amém, glória a Deus. Cris, obrigada, querido. Foi bênção demais, gente. A gente ouviu os evangelhos, né? Ouviu o próprio Yeshua falando, é algo tão poderoso. E nessa porção de hoje a gente passeia aqui por várias parábolas que ele traz com muita sabedoria, demonstrando aqui como que é a complexidade, né, do reino de Deus, como ele cresce e desenvolve de maneira que muitas vezes não podemos ver ou compreender imediatamente. A gente viu sobre milagres, sobre libertação, e vimos também, né, o ministério, a oposição, o envio dos 12 discípulos na missão. A gente viu aqui a execução de João, o imersor, né, João Batista. O milagre da multiplicação, gente, é muito poderoso, né? Então, Yeshua andando sobre as águas. E eu quero destacar nessa manhã sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela realmente é uma pessoa da Bíblia, uma mulher que me chama muito a atenção pela atitude que ela teve. Ela quebra um padrão e, com um ato de coragem, de fé, ela nos ensina muito na sua atitude diante de uma situação que ela enfrentava há 12 anos. Era uma mulher que era rejeitada pela sociedade, porque o fluxo de sangue ali, quando a mulher entrava no período em que ela passava ali pelo fluxo de sangue, a mulher era considerada impura. E ela não podia estar no meio da sociedade, né? Então, ela não poderia, no momento em que Yeshua estava passando, e toda aquela multidão ali que cercava ele, ela não poderia estar junto com aquelas pessoas, ela poderia até mesmo sofrer um apedrejamento por conta disso, ela podia ser levada à morte por conta disso. Mas ela tem um ato de fé extraordinária, de determinação, de coragem, que supera até mesmo a condição física dela. Que você imagina uma pessoa com um fluxo de sangue contínuo há mais de 12 anos. Imagina o quão frágil estava o corpo daquela mulher, o quão debilitada ela estava, perdendo sangue, perdendo vida, dia após dia, durante 12 anos. E quando a gente vê uma multidão, né, você imagina a dificuldade que ela teve de se aproximar, de chegar, ela teve que, com o corpo dela, ela teve que fazer força, ela teve que fazer pressão, ela teve que ter ali uma resistência para poder alcançar aquilo que ela sabia que ela iria alcançar. É interessante que antes dela tocar em Jesus e ser curada, tinha um padrão ali estabelecido de que quem Jesus tocasse seria curado. E a gente vê nesse texto que a multidão oprimia Jesus.
oprimia, apertava Jesus, porque queriam ser tocados, queriam receber o toque dele. Mas essa mulher, ela quebra esse padrão. Ela quebra o padrão. E ela determina que se tão somente ela tocasse nele, ela seria curada. Então é algo realmente muito extraordinário. São muitas quebras de paradigmas aqui nessa passagem. É algo que nos ensina muita coisa. Primeiramente, de que por mais debilitada fisicamente que ela estivesse, por mais isolada da sociedade, por mais oprimida que ela estivesse naquele momento, de ter ali um impedimento social de estar ali naquele lugar, ela quebra esses padrões, ela quebra a concepção do físico dela, da fragilidade, da impossibilidade dela. Olha como é extraordinário isso. Ela quebra isso. Ela não aceita o fato da impossibilidade física dela de alcançar Jesus. Ela simplesmente despreza isso. Ela simplesmente despreza a imposição da sociedade dela estar ali naquele meio. Ela quebra isso de forma muito corajosa, porque ela sabia que ela podia ser levada à morte por causa disso. E ela quebra o paradigma de que se Jesus tocasse, gente, é muito extraordinário isso. Ela quebra esse paradigma que se Jesus tocasse, ela seria curada. Ela fala, se eu só tocar, ela determina, ela chama a existência aquilo. Se eu tocar nele, eu serei curado. E ela tem aquele ato de coragem, aquela fé, né, que vai gerando aquela força motriz nela, que vai gerando ação, que vai gerando movimento, que vai gerando visão, e ela enfrenta toda aquela situação. Agora tem um ponto aqui muito interessante, que o local que ela toca em Jesus é o tzitzi, em hebraico, que quer dizer ali as franjas do manto de Yeshua. Vou mostrar uma foto aqui para vocês, para mim. Então, esse aí é o tzitzi. É muito interessante quando a gente vai aprofundar, né, no contexto o qual a Bíblia foi escrita, que é um contexto hebraico, um contexto judaico, e aí a gente vai vendo elementos que fazem toda a diferença. Na série The Chosen, eles fizeram certinho. Nessa cena, eles colocam ali ela tocando no tzitzi. Se vocês não assistiram ainda, assistam essa cena da mulher do fluxo de sangue da série The Chosen. Ali eles colocaram a mulher tocando no tzitzi de Yeshua. E o que é isso, né? O que é o tzitzi? Em Números 15, está escrito, Números 15, do 37 ao 41, está escrito, disse ainda o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas nos cantos de suas vestes, pelas suas gerações, e nas franjas dos cantos porão um cordão azul. Vocês viram, né, que ela é branquinha e azul. Aquilo ali, queridos, é um lembrete constante dos mandamentos de Deus, ajudando o judeu ali sempre manter fiel à Torá em todos os aspectos da vida. Então, eles usam aquilo como um lembrete da lei do Senhor, da instrução do Senhor. Lembrem que Torá, né, em hebraico, ali o significado de Torá é instrução. Então, às vezes, quando a gente fala em lei, as pessoas têm aquela visão assim, né, daquela coisa, lei, juízo, né, aquela coisa pesada, lei. Não. A lei é instrução. Instrução. E isso é maravilhoso. Se você quer chegar a algum lugar, né, você coloca um GPSzinho ali, ó, ele vai ser a tua instrução para você chegar no alvo. Então, a Torá é a instrução. E Yeshua está usando o tzitzi, cumprindo ali o mandamento, cumprindo ali a lei.
né? E ela toca no tzitzi. Olha que interessante. Então, ali, quando a mulher toca no tzitzi, ela está externando a sua fé em Yeshua, não apenas como alguém que poderia curar, mas como alguém que incorporava e cumpria perfeitamente a lei do Senhor. Tem um detalhe aqui muito interessante também, que esse ato, ele é relacionado com a profecia de Malaquias de 4:2, que diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. A palavra hebraica para asas, ela também é a palavra canafim, que também se refere às bordas de uma vestimenta, onde o tzitzi é anexado. Olha que interessante isso. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá a justiça, trazendo cura em suas asas, ou, né, nas bordas da vestimenta. Gente, é muita perfeição, né? A profecia aqui sendo cumprida. Então, quando ela toca no tzitzi, é como se ela estivesse tocando ali na própria santidade de Deus, que estava ali encarnada de carne, né, em Yeshua. Então, demonstra aqui uma compreensão profunda da identidade de Yeshua como Messias. É muito extraordinário. Ela não tocou de uma forma aleatória ali, né? Mas ela tinha ali uma compreensão aprofundada da Torá. Ela conectou a promessa de cura com o símbolo visível da fidelidade de Deus à sua palavra. Gente, meu Deus! Aleluia! Eu fico aqui aleluiada. Eu me arrepio. É muito forte. É muito forte. É muito extraordinário quando o Senhor vai abrindo os nossos olhos e vai trazendo a riqueza, da fineza, dos detalhes da palavra dele. É muito poderoso. E a gente vê aqui, né, como ilustra que Yeshua não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir, né? O tzitzi, ele é o próprio símbolo da instrução, da palavra, da Torá do Senhor, que é canal de cura, é o canal da cura messiânica, né? Então, é muito maravilhoso a gente compreender esses detalhes. E para a gente finalizar aqui, a gente vê que toda aquela multidão cercava, apertava. A gente vê uma mulher marginalizada pela sociedade. E a gente vê que ela se move silenciosamente, determinada e desesperada. E com uma coragem que ela tinha ali diante de uma fé inabalável. Ela vai, né, se agacha, estende a mão dela trêmula, ela toca ali no tzitzi de Yeshua. E esse gesto simples é, na verdade, um ato de extraordinária bravura e uma convicção espiritual. Ela desafia as leis, as normas sociais, ela desafia o seu próprio medo, ela desafia a sua própria condição física, queridos. E ela alcança não apenas o manto de Yeshua, não apenas o tzitzi, mas a própria essência da promessa divina. O toque dela no tzitzi é uma declaração poderosa de que ela crê, ela estava dizendo, eu creio que ele é o cumprimento da Torá. Eu creio que ele é o Messias prometido, a minha única esperança de cura. E no mesmo instante, ela extrai o quê? A virtude. Ela extrai ali a cura. A fé dela
audaciosa e a ação corajosa nela vai o quê? Convergir, vai trazer um resultado de não apenas cura física, mas de uma transformação completa. A palavra fala que Yeshua fala para ela assim, ó, filha, vai em paz. Ele declara shalom sobre ela. A palavra aqui correta é a shalom. Ele declara shalom no original, shalom, que é o quê? É uma cura não só física, mas espiritual, emocional. E Yeshua estava restaurando a identidade daquela mulher, porque ela era uma mulher que por anos ficou rejeitada. Então ele não só cura o físico dela, mas ele cura ela da rejeição, ele cura ela nas emoções. Ele cura ela em todos os níveis. Shalom é nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom tem inúmeros, uma profundidade no significado que uma hora a gente tem que tirar um tempo só para falar sobre Shalom. Mas ele declara Shalom ali sobre ela. Então, que nessa manhã nós possamos nos mover numa fé mais audaciosa, que possamos quebrar padrões, paradigmas, e que nós possamos entender a grandiosidade do nosso Deus, como Ele é extraordinário, como Ele está acima de todos os padrões limitantes desse mundo, como Ele está acima, né, de até mesmo a nossa compreensão limitada, mas que a gente possa acessar grandes coisas nele e extrair virtude dele por meio de uma fé que se move de forma inabalável. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês tremendamente, profundamente. Hoje à noite tem culto. Hoje à noite quem vai pregar é Voz Me Ser. Orem por mim, para que o Senhor me dê graça. E se você quiser estar junto conosco online, presencial, será realmente uma bênção estarmos juntos, compartilhando da palavra do Eterno. Deus abençoe vocês tremendamente. Até mais tarde. E segunda-feira retornamos com o Maná. Shalom, shalom. Bom dia.